Bem, pessoal, hoje vamos falar sobre as ligações químicas. Nas ligações químicas, em que consiste a ligação entre dois átomos? Porque o diamante é duro e o sal não, se ambos são cristais. Eles possuem ligações químicas diferentes, né? Na realidade. A ligação química que dá origem ao diamante é a ligação covalente, também pode ser chamada de molecular ou homopolar. Já nas ligações do sal, né, de cozinha, existe a ligação chamada ligações iônicas, que pode ser chamado eletrovalente ou heteropolar. O diamante, ele é formado por carbono, tá certo? Assim como o grafite também do lápis também é feito de carbono. São os mesmos elementos, agora com arranjos diferentes. E isso aí, dessa forma, a gente chama desse tipo de fenômeno alotropia, né? Alotropia é quando você tem o mesmo tipo de elementos químicos formando compostos diferentes. Um exemplo de alotropia também na natureza é o gás oxigênio e o ozônio. O gás oxigênio, ele apresenta são formados com apenas dois átomos de oxigênio. Já o ozônio, o gás que a gente é utilizado para diminuir a ação do raio ultravioleta, o O3, né, é formado de oxigênio, mas só com três átomos de oxigênio, certo? E o ozônio também é utilizado até também para eliminar bactérias na água. A tabela periódica, como a gente já viu antes, é uma tabela formada com 18 grupos e 7 períodos. Ela é formada pelos metais e não metais. No lado esquerdo, a gente vê os metais. Família 1, 4, né? As famílias de até a 12 por ali. E você está vendo semimetais ali de marrom, ali o boro, o silício, o germânio, né? São as divisões semimetais que ele tem, metade metal, metade ametal. A metal é aqueles que não são metais, né? E observe que os não metais estão ali, na família 14 ali, o carbono, né? Carbono, nitrogênio, fósforo, de verde ali. E apresenta ali a família dos halogênios, são importantes, que são mais eletronegativos, aqueles que têm mais tendência de ganhar elétron. Família 17, né? A família do flúor, do cloro, que é, inclusive o cloro é o mais eletronegativo, tem mais força de puxar o elétron. E ao lado ali a família 18 é a família dos gases nobres. Aqueles elementos químicos que já estão estabilizados ali, né? Está com 8 elétrons na camada de valência. Então ele já não necessita de elétrons. E embaixo você tem os lactinídeos e actinídeos, né? São os metais de transições internas. Esse que está fora da tabela normal, que ela está lá na base. Né? Então é isso aí. Aí veja bem, como a tabela está periódica, existem as características dos metais e não metais. E o que acontece? Os metais, eles formam substâncias simples, né? Esse formato pode ser formado com substâncias simples. Por exemplo, o ferro, né? O metal ferro é só formado quando ele vai formar lá, o material é só elementos ferro formando, como eles têm elétrons livres, né? Ele consegue fazer as ligações ali. Enquanto os não metais, eles também formam substâncias simples. Tipo o gás oxigênio que respiramos, O2, né? Substância simples, só tem elementos de um tipo, né? Tipo o ozônio também, né? Ele é O3, mas só tem elementos oxigênio. Os metais, no geral, conduzem eletricidade, conduz corrente elétrica, né? E calor também. Você consegue aquecer facilmente o metal. Já os ametais, no geral, ele não conduz corrente elétrica. No geral, né? Calor. Aí o metal ele pode se transformar em lâminas e fios.
Os não metais não podem se transformar em lâminas. Um exemplo, você consegue fazer uma lâmina com o cobre, né? Fazer o fio de cobre, o fio de ferro, né? E outros tipos, né? Já os ametais não. Um exemplo, o açúcar é uma substância que não é metal e não consegue formar um fio de açúcar e tal. Geralmente os metais no temperatura ambiente eles são sólidos. Né? Temperatura ambiente é a temperatura que 25 graus, né? A 1 atm, né? A pressão. Já os não metais, né? Eles são dos 3 estados físicos da matéria. Eles podem estar no estado sólido, ele pode estar no estado líquido ou no estado gasoso. Tipo o açúcar. O açúcar é um metal. Então, o açúcar você tem ele em estado sólido, né? O líquido, a água, e o gás, o oxigênio e outros lá. Tá certo? Então, os metais, ele tende a formar cátion. O que é formar cátion? É perder elétrons. Um exemplo, a família 1A, ele tem tendência de perder um elétron para formar aquela regra do octeto, né? Perde um elétron para se estabilizar, formando o sal de cozinha, NaCl, um exemplo. A família 2A, ele tende a perder 2 elétrons. E a família 3A, perder 3 elétrons. E virão um cátion. Vai virar um íon positivo chamado cátion. Observe aí. O elemento, quando ele está no estado fundamental, a carga dele é zero. Um exemplo, o sódio é zero, quando ele tem 11 elétrons e 11 prótons. A partir do momento que ele perde um elétron, o raio atômico dele diminui quando ele se forma no cátion, porque você vai diminuir a quantidade de elétrons e a força de atração que você tinha 11 prótons vai aumentar em cima dos 10 elétrons que ficaram. Então, por isso que os cátions diminuem seu raio atômico. Já os ânions, aqueles que têm tendência de ganhar elétrons, os que ganham elétrons são os ânions, não metais, né? Da família 5A, o fósforo ali, representado pela letra P. Como ele é da família 5A, ele precisa para 8, 3 elétrons, por isso que ele ganha 3 elétrons. O oxigênio e enxofre, família 6A ou 16, se ele é família 6, para 8 falta 2, então ele vai ganhar 2 elétrons. E o flúor, o cloro, da família dele, os halogênios, né? Ele tem tendência o quê? Se ele tem 7 elétrons na última camada, se a família 7A ou 17, para 8 falta 1 elétron para ele se estabilizar. Então, as substâncias, elas tendem a formar ligações, que pode ser ligação iônica, certo? As ligações iônicas são aquelas que um perde e outro ganha elétron. Ligações molecular, que elas são covalentes, né? Ninguém perde, ninguém ganha, certo? Tipo a água. A água é formada de H2O. É uma molécula de oxigênio que precisa de 2 elétrons. Chega 2 hidrogênio lá que só tem 1 elétron. Vai compartilhar 1 elétron. Aí o oxigênio vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio vai ficar com 2 elétrons. Se igualando ao gás nobre hélio, né? O hélio tem 2 elétrons estabilizados ali nos gases nobres, né? Os metais formam ligações metálicas através dos elétrons livres. As ligações iônicas conseguem conduzir eletricidade. Quando eles formam um íon, eles conseguem conduzir elétrons para passagem e fazer a corrente elétrica acontecer. Só que o sal de cozinha, o NaCl, não conduz a eletricidade se ele estiver no estado sólido. Ele só vai conduzir se ele estiver na água, dissociado. Certo? Substância molecular não conduz, e a substância metálica, ela conduz a eletricidade.